Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando do curso de Excel da Expert Cursos. Muitos de vocês acharam interessante e esse vídeo de hoje aqui traz uma aula completa sobre funções, né? Você vai aprender mais de 20 funções do Excel e é bom que ao mesmo tempo você entende um pouco melhor como funciona o método da Expert Curso. Assim que acabar a aula, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário, que tem o link que vai te levar lá para o primeiro vídeo, onde eu falo todos os detalhes e como funciona o curso completo do Excel, beleza? Fique com a aula aí, até a próxima e tchau! Nós já estamos aqui então na tela do Excel e vamos começar essa nossa aula, que é uma aula totalmente prática. Então nós temos aqui 25 funções que nós vamos fazer uma a uma. Entre elas você pode ver aqui que nós temos funções de datas, né? Hoje, agora, vamos ver a função texto, tem uma função de dia, né? Função de procurar, funções de contagem, né? Contar valores, contar número, função maior, menor, funções para tirar média, né? Ó, média se, função se e ou, funções de soma, ó, soma C, somar produto, até a parte aqui do proc v e do proc x. Todas essas funções que a gente vai fazer são funções do dia a dia, ou seja, são funções importantes. Você que usa o Excel, você que vai utilizar o Excel na sua empresa, né, nos seus estudos, certamente você vai se deparar com essas funções ou vai precisar dessas funções para resolver algum tipo de problema. Vamos começar aqui então com a função hoje. Eu vou clicar na célula B1. Sempre quando a gente vai chamar uma função no Excel, a gente digita o sinal de igual. Ok? Estou falando para o Excel que agora eu vou digitar uma função. Eu vou digitar aqui, ó, função hoje. Ó, função hoje. Sempre quando aparece a função, aparece o nome da função. Quando eu pauso o mouse aqui, aparece ao lado o que a função faz. Por exemplo, essa função, ela retorna a data de hoje formatada como uma data. E aí, para eu de fato entrar na função, eu posso dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e eu apertar o Tab. Ó, ou eu posso dar dois cliques, perfeito, entrei na função, ou eu posso apertar, opa, igual, hoje, quando eu estou com a função aqui em azul, eu aperto o Tab, eu também entro na função, tá? A função hoje não me pede nenhum argumento, eu só vou fechar o parênteses, nem precisaria, mas vou fechar e vou apertar o Enter. Então a função está pegando, no caso, a data de hoje, certo? Vamos para a nossa próxima função, que é a função agora. Mesma coisa, eu vou dar um igual, vou digitar a função agora. Ela já apareceu aqui, eu vou dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Tá? Durante toda a sequência da aula, eu vou estar sempre dando esse duplo clique para ficar bem claro aqui, você também conseguir praticar junto comigo. Tá? Então, duplo clique, entrei na função. Essa função também não me pede nada, eu posso só fechar o meu parênteses e apertar o Enter. O que essa função me mostra? A data de hoje e também o horário. Mais interessante, sempre quando eu apertar o F9 no meu teclado, o F9, o Excel é atualizado. Então esta célula também é atualizada, porque claro, aqui é na minha hora, pode mudar a hora, pode mudar o minuto e assim por diante, tá? Depois você vai ver quando eu apertar o F9, vai estar mudando a hora aqui em que estamos. Perfeito? Nossa próxima função é a função texto, que nós vamos utilizar essa função também para mostrar datas e dias aqui pra gente. Então eu vou dar um igual, função texto. Repare, tem várias outras funções que tem texto no nome também. Então aqui não apareceu só a função texto, tá? Apareceram outras funções. Por isso é aquilo que eu falei. Quando eu dou o duplo clique que eu entro na função. Ó, se eu vier com a setinha para baixo aqui no meu teclado, sempre me mostra em azul a função que eu quero selecionar. Ou quando eu dou um clique só com o botão esquerdo, ó. Quando eu dou um clique só, eu vou para a função. Quando eu dou dois cliques, ó, então eu quero a função texto. Dei dois cliques. Agora sim eu entrei na função. E essa função me pede dois argumentos. Primeiro, ela me pede, no caso, o valor. Vamos clicar agora na B1, aqui na função hoje que nós usamos. Então eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, e qual que é o formato de texto? Aqui eu vou mostrar três formatações. Então nós vamos digitar um texto. Quando a gente vai digitar um texto no Excel, a gente abre aspas. Então, ó, abre aspas, eu vou apertar D 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, até em minúsculo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Fechei aspas, fechei o parênteses e apertei o Enter. Olha só o que me mostrou aqui, o dia da semana. Tá? O que muda nessa função? Só essa configuração aqui. Victor, o que é isso? Por que eu aperto D? Por que eu aperto 4 vezes, 3 vezes? Isso aqui é formatação do Excel. A gente não briga, a gente não tenta entender por que é 4, por que é 3. A gente só entende e aplica. Tá? Exatamente isso, melhor falando, a gente aprende o que é e a gente aplica, tá? Quando eu clico na minha célula, eu tenho aqui também a minha barra de fórmulas. Então, se eu clicar nela, ó, eu quero agora só 3 desses. Eu dou um delete e aperto Enter. Agora mostrou o dia da semana abreviado.
Ou, quando eu estou na célula, eu posso apertar o F2. Ó, apertei o F2, vai voltar exatamente para os meus argumentos da função. Tá? Ó, vou apagar mais um D e vou apertar o Enter. E agora me mostrou o dia, tá? Propriamente o dia do mês que a gente tem. Então tem várias formatações para a gente utilizar aqui na função texto. Legal? Vamos fazer agora a próxima função, função dia trabalho. Vamos lá, então vou dar um igual à função dia trabalho. Repare, apareceram várias outras. Ó, essa aqui já me fala, ela retorna o número da data antes ou depois de um número especificado de dias úteis. Então, Victor, o que essa função faz? Não entendi. Basicamente, você vai ter uma data, ó, peguei uma data aleatória aqui, ó, dia 1/12 de 2023, 1º de dezembro. E aí eu vou colocar, vamos lá, vou dar 2 cliques na função, entrei nela. O que ela me pede? Ela me pede a data inicial. Então, qual que é a data inicial? Eu vou clicar nessa data que eu deixei. Tá? Por isso que esse arquivo aqui que eu deixei do Excel da aula já tem alguns dados auxiliares para a gente estar usando e não perder tempo. Então, eu vou clicar nela. Ponto e vírgula. Segundo argumento, ó, já está até em negrito, me pede os dias. Então, vamos supor, eu vou iniciar um trabalho, alguma coisa, ou vai ter um evento daqui a tantos dias. Daqui a quantos dias que eu vou finalizar? Por exemplo, vou fazer um trabalho. Vamos supor que a gente está pegando um trabalho. Ó, a gente vai começar dia 1 de dezembro e a gente quer trabalhar aí 60 dias. Vamos usar como exemplo 60 dias. Então eu vou digitar aqui, ó, 60. Eu vou digitar 60. Ainda tem um terceiro argumento aqui. Repare que ele está entre conchetes. Quando tem um argumento entre conchetes, é que ele não é obrigatório na função. Então, como não é obrigatório, eu não vou colocar, porque seriam os feriados. Você sabe quais são os dias certinhos de feriado? Se você não colocar nada, o Excel vai interpretar o que ele acha que é feriado, tá? A maioria das vezes funciona. Então, a gente fecha o parênteses e aperta o Enter. Ó, repare, meu Deus, Victor, apareceu o número 45.345. Que isso? Né? Não está uma data. Essa função aqui, ela retorna uma data. Então, eu vou clicar nessa célula, venho aqui, ó, na guia de página inicial, venho aqui em número e vou alterar de geral para, por exemplo, aqui, ó, data abreviada. Então vai me mostrar o dia 23/2 de 2024. O que essa função me deu? Eu vou começar a trabalhar nessa data, depois de 60 dias vai ser exatamente esse dia, o dia que eu vou terminar provavelmente esse meu serviço, essa minha tarefa, tá? Então apenas com a data inicial e com os dias corridos, não entra aí final de semana e feriados, me mostra exatamente a data que eu vou ter, tá? Muito, muito interessante. Legal? Aqui nós temos agora a função procurar. Ó, vou dar um igual, função procurar. Já apareceu, dei 2 cliques. Aqui vai me pedir qual que é o texto procurado. Então vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, essa situação aqui, ó, eu tenho a frase vamos estudar Excel e eu deixei a palavra aqui Excel. Então, qual que é o texto procurado neste nosso exemplo didático? É o Excel. Ponto e vírgula. Segundo argumento, no texto. Qual texto? Nesse texto aqui, ó, vamos estudar Excel. Ok? Meu terceiro argumento não interessa, fecho o parênteses e aperto o Enter. Então fala que Excel está na posição 15ª. Por quê? V1, a letra A2, M3, O4, 5 e assim por diante. Qual que é a posição que está a letra E do Excel? É a 15ª posição, tá? Talvez não seja tão interessante, por que eu vou querer saber, talvez, qual a posição, mas tem situações e situações que é legal. Mais importante, precisa estar exatamente igual o texto para usar essa função aqui, tá? Letra maiúscula, minúscula, exatamente igual. Se você quiser localizar alguma coisa na tela do Excel, você pode vir aqui em página inicial, tem aqui na direita, ó, localizar e selecionar, aqui tem o localizar, que é uma outra coisa, isso sim é algo muito eficiente. Ou você aperta o Ctrl F, ó, Ctrl F, opa, perdão, aqui não está aparecendo, mas aqui a gente vai, mesmo no localizar, tá? Aqui a gente consegue localizar algum texto, então quero localizar aqui talvez a palavra bom, a gente tem uma palavra bom ali, ó. Perfeito, ó, localizar tudo, vai me mostrar onde está essa minha palavra, no caso, neste meu arquivo, tá certo? Aqui eu vou clicar em fechar. Vamos então, seguindo aqui, né, já vimos 3, 4, 5 funções, vamos para a nossa próxima função, função esquerda. Então vou dar um igual, vou chamar aqui a função esquerda, né? Vou até um pouco mais rápido, agora já deu para entender como é que é essa parte. A gente digita o igual, digita a função exatamente como está aqui nessa nossa coluna A, e dou 2 cliques para entrar na função. Perfeito? O que a função esquerda faz? Vamos supor que eu tenho aqui um número de celular, 995, né? E vamos supor que eu quero talvez separar alguma coisa do tipo, tá?
Então eu poderia simplesmente clicar nessa célula aqui, ó, ponto e vírgula, número de caracteres que eu quero que mostre, por exemplo, 8, fecho parênteses e aperto o Enter. Agora mostrou exatamente esses valores aqui da esquerda, tá? Exatamente 8 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos ver se pegou certinho. Exatamente, ó, tirou o 0, tá? Então se eu mudar aqui, ó, para 7, não vai aparecer o 2. Então eu pego alguma coisa que eu tenha e eu quero só os 8 caracteres, os 7 caracteres, quantos caracteres eu quiser. E na função direita é a mesma coisa. Nesse caso aqui, né, para um celular, alguma coisa do tipo, funciona até melhor. Ó, vou dar um igual, função direita, dei 2 cliques. Vamos supor que eu quero tirar o 9 aqui do começo. Então eu vou clicar no texto, ponto e vírgula, e eu vou digitar 8. Agora sim, ó, 8, fecho parênteses e aperto Enter. Ó, tirou o 9 da frente. Então pode ser muito útil, às vezes você está com DDD, tá, né, com mais 55 aí do Brasil, alguma coisa do tipo. Você tenta tirar essas informações e pegar talvez o número, alguma informação neste sentido, tá? Pode ser uma coisa realmente bem interessante. Próxima função aqui, a numCharact, né? Número de caracteres, né? Melhor falando, num.charact. Então vou dar um igual, vou chamar essa função. Já apareceu aqui, ó, em primeiro. É importante colocar o acento, tá? Quando você for colocar uma função que tem acento, se você não colocar o acento, a função não vai aparecer. Vou dar 2 cliques e aí fala para eu clicar em um texto, em uma célula. Vou clicar, por exemplo, nesse número aqui que a gente tem e vou apertar o Enter. Quantos caracteres tem aqui? 9 caracteres, tá? Exatamente 9 caracteres, pode ser uma coisa interessante, tá? Aqui embaixo nós temos a função concat, né? Tem a concat, tem a concatenar, são funções bem parecidas. Vou dar um igual, concat, ó, já apareceu essa primeira aqui, vou dar 2 cliques. Ela me pede aqui os textos que eu tenho, então eu posso ou selecionar de uma vez assim, ó, nesse sentido, ou eu posso dar um igual, contact, concat, perfeito. Ou eu posso clicar no primeiro, ó, ponto e vírgula, clicar no segundo, ponto e vírgula, clicar no terceiro e apertar o Enter, tanto faz. Nesse momento você já reparou o que a função faz. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um nome completo. O nome da pessoa é Victor José Souza. Está em células diferentes. Com essa função eu consigo juntar. Se eu quiser, mas pô, tá faltando espaço, né? Não é tudo junto. Vem aqui, ó, no José, clica aqui e dá um espaço. Vem no Souza, clica aqui, dá um espaço, aperta um Enter. Você vai ter o nome completo espaçado, tá? Você consegue juntar diferentes células em uma só. E aí você pode, né, ajustar algumas coisinhas aí para funcionar perfeitamente. Função muito legal essa aqui, que você pode aplicar no seu dia a dia. E nós vamos seguir agora para funções de contagem. Nós temos aqui, ó, conte valores. Então vou dar um igual, conte.valores. Ó, já apareceu aqui. Então calculo o número de células e que não estão vazias. Então eu vou dar 2 cliques, vou selecionar tudo isso aqui, ó, esse é meu intervalo que a gente vai usar como exemplo, e vou apertar o Enter. Então aqui está falando que nós temos 15 valores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 temos 15 células aqui. Tá? Então ela conta tudo. Eu posso ter número, eu posso ter texto, ela vai me dar esse número aqui. Diferente dessa próxima função aqui, que é a conte_num, que ela conta apenas números. Então aqui, ó, vou dar um igual, conte. Ó, já apareceu na primeira opção aqui, ó, conte.num. Também com acento e muito importante. Vou dar 2 cliques, vou selecionar, eu cliquei com o botão esquerdo, arrastei, soltei o botão esquerdo, selecionei todo esse meu intervalo, fechei o parênteses e apertei o Enter. Então ela me fala que eu tenho 8 números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As outras células são textos. Então ela conta apenas números. Tá legal? Vamos ter aqui ainda, ó, conte se. Então eu vou contar se acontecer alguma coisa. Nessa função aqui, o Excel já entende que vai contar os números, tá? Vai fazer a contagem se acontecer alguma coisa. Então vou dar um igual, ó, função conte se. Dei 2 cliques. Qual que é o meu intervalo? Vou selecionar tudo isso aqui. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Vamos supor que eu quero fazer a contagem apenas dos valores maiores que 50. Talvez, né? Então, como é que eu vou falar isso aqui para o Excel? Eu vou abrir aspas. Maior que 50. Fecho aspas e fecho parênteses e aperto Enter. Então, desses números aqui, quais são? Vamos ver se funciona assim, aspas. Tá, Victor, mas por que com aspas, sem aspas? Quando você não coloca as aspas, dá esse erro. Então, quando a gente vai colocar essa situação, eu tenho que colocar as aspas para o Excel não me dar erro de função, tá? Victor, por que e tal? Porque é uma condição que eu estou colocando, ok?
Então, quais são os valores maiores que 50? A gente tem o 90, ó, o primeiro valor, tem o 58 e tem o 65. Então, ele contou essas células, que no caso são 3 células. Perfeito? Temos aqui ainda a função maior. Eu vou dar um igual, maior, dei 2 cliques. Me fala qual que é a matriz. Então, vou selecionar o mesmo intervalo que nós estamos usando. Ponto e vírgula me pede agora o valor K. O que é esse K? É qual a posição que eu quero que apareça. Ó, nós temos vários números e textos. Tá? Ele vai pegar o maior valor, apenas os números. Entre esses aqui, qual que é o maior? Qual que é a posição 1? O maior é o 90. Então, se eu digitar 1 e fechar o parênteses e apertar o Enter, ele vai me mostrar o 90. É a posição 1. Se eu digitar 2, qual que é a segunda posição? Qual que é o segundo maior valor? É o 65. Então, tem essa variação. Você digita aqui qual que é a posição. É 1, é 2, é 3 e assim por diante. E isso aqui funciona exatamente também com a função menor. A gente só vai repetir. Vou dar um igual. Ó, função menor. Dei 2 cliques com o botão esquerdo. Selecionei a minha matriz, esse meu argumento matriz que pede, ponto e vírgula no meu teclado, qual que é o meu K, minha posição? Se eu digitar 1, fechar o parênteses e apertar o Enter, o meu menor valor, no caso aqui, é o 10. Tá? Se eu mexer nesse número 1 aqui, vai mexer na posição também, certo? Vamos seguir então com a nossa aula, já chegamos aqui mais da metade, né? Já vimos 14 funções. Se você está gostando da aula, não se esqueça de deixar o curtir aqui no nosso vídeo, tá? Para impulsionar o nosso vídeo. A gente está entregando conteúdo gratuito toda semana. E não se esqueça também, ó, vem aqui Expert Cursos e faz a sua inscrição. Isso é muito importante para o nosso canal, para a gente continuar todo este trabalho. Vai além, comenta aqui, ó, comenta se você está gostando da aula, se está praticando junto comigo, o que você está achando das funções. Deixa um comentário aqui para a gente também que a gente responde todo mundo, tá legal? Vamos seguir então, temos agora a função média e a função média se. Função média é bem tranquila, ele vai tirar a média de determinado intervalo. Vou dar um igual, vou chamar aqui, ó, função média. Lembrando, coloquei o acento, isso é muito, muito importante. Vou dar 2 cliques. Qual que é o meu intervalo? A gente pode pegar este mesmo intervalo aqui, ó, esse mesmo intervalo, apertei o Enter. Então, quanto que é a média dos valores que eu tenho aqui? É 40. Talvez o seu esteja aparecendo aqui exatamente assim, ó, mais ou menos alguma coisa assim com mais casas decimais. Pode acontecer, se não tiver com nenhuma configuração. Aqui no Excel, na guia de página inicial, na parte de número, tem aqui, ó, arredondar casas decimais e aqui ao lado também, ó, diminuir casas decimais. No caso a gente quer diminuir, então eu vou clicar 1, 2, 3, 4, até não ficar nenhuma casa decimal. Ficar um valor mais cravado aqui para a gente entender melhor, tá? E tem a função média se, que eu vou tirar a média com alguma condição. Então, ó, vou dar um igual, média se, ó, dei 2 cliques. Qual que é o meu intervalo? O mesmo intervalo que a gente está seguindo na aula. Ponto e vírgula no caso, qual que é o critério? Vamos supor que eu quero tirar a média só dos valores, talvez menores que 80. Então, vou abrir aspas, valores menores que 80. Coloquei uma condição aqui aleatória. Vou fechar aspas, fechei o parênteses e apertei o Enter. Ó, deu 33. Mais uma vez, se eu tiver assim, clica aqui na setinha para a direita e tira as casas decimais e deixa o número mais redondo. Por que essa média deu menor? Porque o 90 não entrou, né? Como tirou o maior número, abaixou a média do grupo. Deu aqui o 33, certo? Vamos ter agora essa função que é o aleatório entre. Ela é uma função muito show, ó, vou dar um igual, aleatório entre. Apareceu aqui já, ó, dei 2 cliques. E ela basicamente me pede o valor inferior e valor superior. Vamos supor que eu quero que apareça aqui no Excel um valor entre 1 e 100. Então o inferior é 1, ponto e vírgula, o superior é 100. Eu vou digitar 100, fecho o parênteses e aperto o Enter. Ó, 75. Se eu apertar o F9, ó, como eu falei, eu apertei o F9, o valor mudou. Por quê? Sempre vai estar me mostrando um valor aqui aleatório entre 1 e 100. Eu posso colocar aqui qualquer valor. Repare, quando eu aperto o F9, ó, essa função muda e a nossa função agora, lembra que eu falei lá no começo da aula? Essa nossa função aqui está mudando a hora também. Bem bacana. Vamos seguir então, aqui nós temos a função se. Essa aqui certamente ela está entre uma das mais importantes do Excel e mais comuns que nós utilizamos. Então, ó, vou clicar aqui, estamos na B18, vou dar um igual, função se, já apareceu, dei 2 cliques. E aí você vai falar propriamente um teste lógico que você queira que aconteça. Então eu já deixei até uma situação aqui, ó. Já deixei uma situação aqui, ó, maior que 10. Vamos supor, né, você tem
alguns números, qualquer coisa que você tenha, uma avaliação, notas, qualquer coisa. Se for maior que 10, é bom. Se não, é ruim. Então eu vou colocar aqui propriamente o meu teste lógico. Então, determinado valor, posso clicar até nesse valor aqui, eu vou clicar na D9, tem que ser maior que 10. Ó, maior que 10, legal? Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, se o valor for verdadeiro, o que eu quero que aconteça? Eu vou abrir aspas e vou digitar que é bom. Opa, que é bom. Fechei aspas. Ponto e vírgula. Se o valor for falso, eu vou digitar que é ruim. Então, abri aspas, ruim, fechei o parênteses e apertei o Enter. Como o 9 é maior que 10? Não. Então, o Excel me mostra aqui que é ruim. Tá legal? Se eu mudasse esse valor aqui, iria aparecer uma condição. Ou se eu mudar a condição, eu quero o valor maior que 5. Agora vai me falar que é um valor bom. Por quê? 9 é maior que 5. Vamos ver agora duas funções bem legais também, que é a função e e a função ou. E que normalmente elas são utilizadas junto com a função se, que é o caso mais comum que acontece. Então vamos trabalhar com esse caso que a gente tem. Então vamos lá. Qual a situação que eu coloquei? Essa situação aqui que eu estou selecionando agora. Vamos supor que determinado aluno, para ele passar, tá? Para ele passar, tenha que ter duas condições. Ele tem que ter a média acima de 7, aqui ó, a média dele tem que ser acima de 7, e ele tem que ter permanecido pelo menos em 10 aulas. Então a gente tem duas situações. Para ele passar, ele tem que estar aprovado nas duas. Então nós vamos ter uma condição, né? Se acontecer isso e isso. Né? Se a média dele for boa e ele estiver presente na aula. Quando nós temos essas duas situações que precisam ser concluídas, a gente usa a função e. Vamos ver como é que funciona. Vou dar um igual, ó, chamei a função se, dei 2 cliques. Antes de eu colocar o teste lógico, eu vou apertar o e. Ó, apertei o e, ó, apareceu a função e, vou dar 2 cliques. Primeiro fala lógico 1. Então a gente precisa falar qual que é o teste lógico 1 neste caso. Então vamos utilizar aqui esse primeiro aluno aqui, o Victor, vamos supor que sou eu aqui, esse primeiro aluno, como exemplo. Então qual que é o teste lógico? O primeiro teste lógico, a média, ó, vou clicar nessa célula, tem que ser maior ou igual a 7. Né? Tirou 7, vai passar também, então maior ou igual a 7. Ponto e vírgula, teste lógico 2. Essa parte aqui, ó, aulas, tem que ser maior ou igual a 10. Perfeito? Terminei a função e, eu fecho parênteses. Para cada função no Excel, a gente tem que fechar um parênteses. Então agora, o teste lógico, eu já preenchi. São 2 testes lógicos, a média e a presença nas aulas. Ponto e vírgula, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, as duas situações forem aprovadas, eu vou colocar aqui, por exemplo, né, abro aspas, estou colocando um texto, um valor aqui, né? O valor se verdadeiro vai ser aprovado. Fecho aspas. Ponto e vírgula, se for falso, se uma das condições não tiverem êxito, abro aspas, vai ser, no caso, reprovado. Fecho aspas. Terminei a função se, fecho parênteses e aperto o Enter. Então, no caso aqui, ó, esse aluno ele seria aprovado, porque ele cumpriu os 2 requisitos. Tá certo? Nós temos exatamente isso, a função e. Vamos pegar o segundo exemplo aqui, ó. A segunda aluna, a Alana, ela teve a média maior ou igual a 7? Teve, perfeito? Mas ela só compareceu em 9 aulas. Então, uma das condições não foi aprovado. Então, ela aqui apareceria reprovado. Vamos alterar, ó. Vou vir aqui na barra de fórmulas, onde está, ó, J2, aqui, ó. A gente usou o J2 e o J3. O J2 e o K2. Vai ser J3 e K3. A gente só vai mudar aqui na fórmula. Então, eu vou clicar aqui, ó, vou alterar J2 para J3 e K2 para K3, apertei o Enter. Agora a gente está falando dessa aluna aqui da Alana. Ela foi aprovada? Não, porque em uma das condições ela foi reprovada. Poderia fazer qualquer outra situação e outros exemplos também, tá? Já muda aqui diferente da função ou, porque a função ou, se uma das duas coisas estiver ok, a pessoa está aprovada. Vamos fazer com essa própria aluna aqui, com essa própria Alana. Então eu vou dar um igual, vou chamar a função se, a gente usa a função ou junto com a função se também, dei 2 cliques. Teste lógico, nós vamos ter 2 testes lógicos também. Então eu vou chamar a função ou, vou digitar ou, dei 2 cliques. Teste lógico 1, a média, né, tem que ser maior ou igual a 7. A mesma coisa, ponto e vírgula. Teste lógico 2, a presença nas aulas tem que ser maior ou igual a 10.
Fechei o parênteses. A minha função ou está feita. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, a mesma coisa. Abro aspas, aprovado. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Se for falso, abro aspas, reprovado. Fecho aspas. Fecho o parênteses da função se e posso apertar o Enter. Ó, repare que aqui na função OU, a mesma condição a gente colocou. Na função E deu reprovado, porque uma das condições não deu certo. Na função OU deu aprovado, porque apenas uma das condições precisaria dar certo. Tá? Então aqui você já entende perfeitamente como utilizar a função se e a função E e a função OU que trabalham juntamente. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula, ó. Já está terminando, está muito legal. E essas últimas funções aqui são as mais importantes também. Soma, soma C, proc V, proc X. Vamos lá com tudo então. Ó. Função soma. Muito simples, o nome dela já entrega, a gente vai somar determinados valores. Vou dar um igual, vou chamar aqui ó, função soma. Ó, já apareceu, dei 2 cliques. Vamos utilizar este intervalo aqui embaixo que eu deixei. Então eu vou selecionar todo esse meu intervalo, certo? Fechei o parênteses e apertei o Enter. O que o Excel fez? Uma calculadora, 50 mais 85, mais 64, mais 45 e assim por diante. Muito fácil, né? Nós temos aqui embaixo a função soma C. Ele soma com determinada condição, certo? Então vou até descer um pouquinho a tela, vou descer um pouquinho mais, posicionar aqui, ó, perfeito. Nós estamos utilizando essa referência aqui. Então agora a função soma C, vou dar um igual, soma C, soma se acontecer alguma coisa. Vou dar 2 cliques. O meu intervalo, a mesma coisa, selecionei, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Vamos supor que eu quero somar aqui apenas valores maiores que 40, por exemplo. Então, abro aspas, maior ou igual a 40, ou só maior, né? Maior que 40. Fecho aspas, fecho parênteses e aperto o Enter. Repare, deu o valor um pouquinho menor, 641 é menor que 665. Porque provavelmente não entrou a soma do 10, ou não entrou a soma do 1, e não entrou a soma do 23, tá? Então deu 34 a menos, exatamente isso. Se eu tivesse uma outra situação, entraria aqui também. Legal? Tinha até colocado uma outra condição aqui, ó. Deixei até aqui embaixo, somar apenas valores maiores ou iguais a 80. Vamos fazer de novo então, ó. Vou dar um igual, soma C, dei 2 cliques, intervalo. Perfeito, selecionei, ponto e vírgula. Critério, abre aspas, maiores ou iguais a 80. Então vou ter que colocar maior e igual a 80. Então essa foi a condição que eu deixei aqui embaixo que a gente pode refazer até aprender um pouco mais. Fechei aspas, fechei o meu parênteses, apertei o Enter. Ó, deu um número menor ainda. Por quê? Aqui já não entrou 50, não entrou 45, não entrou 56, tá? Eu impus uma condição propriamente na minha soma. Vamos ver agora a função somar produto, que nesse caso a gente vai utilizar para tirar a média ponderada. Tem outras utilizações? Tem. Nessa aula eu quero mostrar para tirar a média ponderada. O nosso exemplo é esse aqui. Ó. Vamos supor, né, que o boletim escolar lá é separado em 4 bimestres que nós temos. E cada bimestre tem o seu peso. Esse bimestre a sua nota vai ter peso 1, peso 2, peso 3, lá no final vai ter peso 4. Ou seja, a nota do 4º bimestre é a mais importante. Então repare que é a multiplicação e nós temos 8 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 10. Tá? 3, 7, 8, 9, 10. Então são 10 pesos que nós temos aqui de todas as notas. Então a gente tem que fazer a multiplicação de matriz. Então eu vou dar um igual, somar produto, ó, já apareceu, dei 2 cliques. No caso, qual que é a minha matriz 1 que nós temos? Eu vou selecionar exatamente aqui. Ponto e vírgula, matriz 2, vou selecionar exatamente aqui, vou fechar o parênteses e vamos dividir por 10, posso apertar o Enter. Então aqui, quando eu fiz essa divisão por 10, eu tirei a média ponderada, tá legal? Se eu tirasse isso aqui, ó, vai dar um valor bem alto. Opa! Perfeito, vai dar o 67. Se você pegar a calculadora e fazer ó, 5 mais 8 vezes 2, né, 16, mais 6 vezes 3, mais 5, mais 7 vezes 4. Vai dar exatamente isso. Até puxei a calculadora aqui, vai dar o 67. Quando eu divido pelo total de pesos, eu tiro a média ponderada, 6,7. Tá? A gente tem a média desse aluno trabalhando com pesos por semestre, por bimestre, como você preferir. Legal? E ó, para fechar essa nossa aula, as duas últimas funções aqui, a proc V e a proc X. Elas vão ter basicamente a mesma função,
mas elas têm execuções diferentes. Então o que é? Vamos supor que você tem essa tabelinha aqui, ó, com uma coluna de meses, de janeiro a maio, uma coluna com talvez a sua quantidade de funcionários que você tem na empresa, né, mês a mês, aí outro mês contratou, né, dispensou alguém, contratou mais gente, porque a empresa está crescendo. E os seus custos mês a mês. Então nós temos 3 informações: mês, a quantidade de funcionários e os custos que você tem. Vamos supor, aqui eu quero falar para o Excel, eu quero selecionar janeiro e eu quero que a partir de janeiro me mostre o custo da minha empresa, tá, que eu tenho com esses funcionários. Então eu vou dar um igual, função PROC-V. É uma situação simbólica, mas muito interessante. O PROC-V, procurar na vertical é a função, né? Vou dar 2 cliques. Valor procurado, eu quero saber aqui o janeiro, né? Perfeito? Ponto e vírgula. Quem que é a minha matriz tabela? Vou selecionar toda a minha tabela. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Eu não quero que retorne os custos. Mês está na coluna 1, funcionário está na coluna 2, custos está na coluna 3. Então vou digitar 3. Ponto e vírgula. Eu estou falando de valores com uma correspondência aproximada ou correspondência exata. Eu estou trabalhando com valores exatos, tá? Então eu vou digitar 0. Né? Quando a gente tem falso, correspondência exata, eu digito 0. Se fosse verdadeiro, eu digitaria 1. Eu vou digitar 0, fecho parênteses e aperto Enter. Ó, aqui já apareceu propriamente aqui os 5.000. Posso até clicar aqui em contábil e colocar nesse contábil, tá? Então, mês de janeiro vai me mostrar aqui uma outra coisa. Estou procurando o valor dessa célula em toda a minha matriz. Eu poderia ter uma tabela gigantesca aqui, talvez, tá legal? Dados separados, enfim, essa função é muito interessante. E aqui a gente tem a PROC-X, que ela é uma função mais nova que a PROC-V, que a PROC-H, que veio realmente para facilitar. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou dar um igual, PROC-X, ó, dei 2 cliques, me pergunta, pesquisa valor. Então, qual que é o valor aqui no caso, tá? Que eu vou pesquisar? É o valor de janeiro. Cliquei em janeiro, ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Eu preciso clicar em todos os meses que a gente tem, ponto e vírgula. E matriz retorno. Eu vou selecionar aqui os custos, que eu quero que retorne os custos. Fecho parênteses e aperto Enter. Ela mostrou os mesmos 5.000. Parece um pouquinho mais fácil, né? Ela é uma função um pouco mais inteligente, um pouco mais recente. Posso colocar aqui também em contábil.